queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Hoje nós iniciaremos a nossa aula sobre a Páscoa, mas a primeira pergunta que eu gostaria de levantar em relação ao tema é: por que a celebração da Páscoa é tão importante no calendário cristão? É importante levarmos em consideração, eu gosto muito de uma obra de J.K. Smith, na qual o título é Como Habitamos o Tempo. E isso é importante porque no início de ano, no momento estamos no mês de abril, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mas nós já passamos por um momento onde nós planejamos muitas coisas, recebemos calendários com uma série de eventos e responsabilidades que nós temos em nossos serviços, responsabilidades acadêmicas, também temos os feriados, que são coisas determinadas pelo governo, então temos uma série de determinações que nos são concedidas por uma série de esferas pelas quais nós estamos inseridos. E o que a Bíblia, o que Deus tem a dizer sobre o nosso tempo, sobre a administração do nosso tempo, como as festividades bíblicas, o que as ordenanças bíblicas, como elas se relacionam com a nossa vida no aspecto temporal. Para nós entendermos um pouco sobre a Páscoa, nós precisamos entender como os israelitas lidavam com o tempo. E os israelitas, assim como os povos do Antigo Oriente Próximo, eles tinham a vida organizada segundo o ano agrícola. Os povos eles tinham várias festividades que elas eram determinadas conforme as estações do ano agrícola. Então a época de colheita, a época de plantio, tudo isso era definido baseado no ano agrícola. E os israelitas não eram de uma forma diferente. No entanto, as festividades israelitas elas não eram apenas definidas com base nesse ano agrícola. Elas eram definidas com base no que nós chamamos de atos redentivos de Deus. Ou seja, com as intervenções de Deus na história de Israel, com as manifestações de Deus no meio do povo de Israel, com as alianças que Deus estabeleceu com o povo de Israel. E dentre essas, a mais proeminente é a festa da Pessach, que nós conhecemos como a Páscoa. Longe da forma que nós temos contemporânea, que relaciona a Páscoa a chocolates ou a coelhos, a Páscoa primordialmente, antes de ser adicionado o significado no Novo Testamento com a obra de Jesus, ela dizia respeito à libertação do povo de Israel no Êxodo. Então, o povo judeu, após a centralização do culto em Jerusalém, eles tinham que ir 3 vezes ao ano para Jerusalém, saindo, não importa de qual lugar que eles estivessem. Ali, por exemplo, no período do Novo Testamento, eles saíam ali da Judéia, Galileia, Samaria, tinham judeus da diáspora que saíam de lugares até mais distantes, lugares hoje que diz respeito à Turquia, à Grécia ou a outras regiões também, ao que hoje é o atual Irã. As pessoas saíam dessas regiões para ir para Jerusalém celebrar as festividades anuais, a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Quando nós vemos Atos capítulo 2, por exemplo, é um registro de pessoas, de judeus de várias regiões do mundo antigo, estando ali em Jerusalém para celebrar Pentecostes. E tratando da Páscoa, ela é, conforme foi mencionado, uma celebração baseada no Êxodo. E eu gostaria de ler um texto bíblico fundamental em relação a isso, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 2, 12. Diz o seguinte: E falou Javé a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será princípio dos meses, será este para vós o primeiro nos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10 deste mês, tome para si cada um cordeiro pelas famílias dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, que não baste a comer o cordeiro. Então tomará seu vizinho imediato à sua casa, e o segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer. Lançareis a conta sobre o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e haveis de guardá-lo até o dia 14 deste mês. E o imolará toda a congregação do povo de Israel
entre as duas tardes. Tomarão do sangue e porão nos 2 postes e na verga das casas em que o comerão. E aquela noite comerão a carne assada ao fogo e pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Nenhuma coisa comereis dele crua nem cozida em água, mas sim assada ao fogo, sua cabeça com seus pés e seus intestinos. Nenhuma coisa deixareis dele até amanhã, e o que haverá restado até amanhã queimareis no fogo. E assim haveis de comer, cingidos os vossos lombos, os vossos sapatos em vossos pés e o vosso bordão em vossa mão, e o comereis apressadamente. É a Páscoa de Yahvé. Pois passarei aquela noite pela terra do Egito e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, tanto nos homens como nos animais, e farei juízo em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estejais. E verei o sangue e passarei de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando ferirei a terra do Egito. Então aqui, queridos, nós vemos sendo estabelecido a Psar, que é a Páscoa, a festividade mais importante de Israel. E ela é interessante porque Deus ele estabelece o início do ano judaico, que nós chamamos de o mês de Nissan. Ele inicia com o momento em que eles foram libertados pelo Senhor, pelo momento em que eles receberam essa intervenção divina. Da mesma forma, nós podemos trazer isso para o Novo Testamento, quando Jesus ele ressuscita, né? Nós celebramos a Páscoa no domingo, devido à ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, é o início da nova criação, é o início, é um sinal da ressurreição futura que nós mesmos receberemos em nossos corpos. Então a nossa vida ela é ressignificada a partir da ressurreição de Jesus, assim como a história de Israel foi ressignificada a partir da libertação do povo no Êxodo. E ali nós vemos o Senhor ele dá uma série de instruções a eles sobre como celebrar essa Páscoa. É interessante alguns elementos que ele menciona. Primeiro, eles devem ter o pão sem fermento, porque eles deveriam sair apressadamente do Egito, né? Eles deveriam sair com pressa, rapidamente de lá, portanto não haveria tempo para o pão fermentar. Eles também deveriam comer ervas amargas, simbolizando o tempo de sofrimento, o tempo amargo que eles passaram no Egito. E deveriam comer um cordeiro por família. E o texto diz que eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas deles. E ao Senhor ver o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por essas portas e eles não teriam seus primogênitos mortos, né, podemos dizer. E da mesma forma nós vemos uma aplicação disso no Novo Testamento. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É pelo Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso lugar, né? Assim que Jesus, ele cumpre a Páscoa. Então nós vemos que no entardecer do 14º dia do mês, se iniciava o período da festividade da Páscoa. E eles comiam da refeição no dia de número 15. É interessante nós notarmos que o dia judaico ele é contado diferente da contagem romana. Nós contamos o dia em formato de 24 horas da mesma forma que os romanos o fazem. Os judeus não fazem dessa forma. Os judeus eles contam, por exemplo, da forma que é feita em Gênesis. Passou-se tarde e manhã e tarde e foi o primeiro dia. O dia começaria então, podemos dizer, no entardecer ali, né, no anoitecer. Então, quando Jesus e os discípulos, por exemplo, eles tiveram a última ceia, eles estavam reunidos ali, né, era uma refeição pascal, era quinta-feira, né, na nossa contagem romana seria um dia 14, mas a contagem do judeu já era dia 15, porque já havia anoitecido, então ali era uma refeição pascal. E outro elemento que foi acrescentado posteriormente a essa refeição foi o elemento do vinho. Ele foi acrescentado, extraído, vamos dizer, adaptado, né, e ressignificado a partir de uma festa grega que é chamada de simpósio, né? Os judeus eles acrescentaram o vinho porque o vinho estava associado ao banquete messiânico, né? Eles tinham essas ideias para acrescentá-lo. Então, essa é a refeição que, inclusive, eu os encorajo, se possível, a fazer com as crianças durante a aula. Nós vemos em Deuteronômio uma série de ocasiões nas quais o Senhor, né, por intermédio de Moisés, ele comunica
ao povo para que eles contem os feitos do Senhor à próxima geração. Inclusive nas festividades, era muito comum dos judeus, quando eles estavam na festa da Páscoa, quando eles estavam na festa de Pentecostes, ou em outros momentos que eram sagrados, eles contarem o significado disso para seus filhos. Então, eles faziam de uma forma que encenava aquilo, né? Eles tinham a refeição ali conjunta, a mesma refeição que foi tida ali no Êxodo, e eles contavam o que aconteceu. Então, a proposta que nós temos para essa próxima aula é justamente isso, nós simularmos essa refeição pascal e no meio disso nós contarmos a história da Páscoa para as crianças e para que nós entendamos plenamente a Páscoa. Nós não podemos esquecer que a Páscoa ela é cumprida em Cristo, ela aponta para o nosso Senhor Jesus, como nós vemos ali em Colossenses capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui nós vemos que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, fazendo uma analogia aqui, o Senhor tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e os levou ali, depois do período ali no deserto, para a terra prometida, a terra de Canaã. O Senhor da mesma forma fez conosco, né? Ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou da escravidão do pecado e hoje somos estrangeiros e peregrinos. Nós precisamos ouvir, seguir o Senhor, né? Assim como os israelitas, eles foram provados, né? Durante o período no deserto, né? Ali vários salmos vão dizer que eles peregrinaram durante aquele período por lá. Nós somos estrangeiros e peregrinos, estamos a caminho da terra prometida, a caminho, aguardando a nova Jerusalém que vem do alto. Então o Senhor, ele nos resgatou do império das trevas com o seu sangue. No seu sangue nós temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. E é muito interessante que essa palavra redenção, ela era usada naquela época para simbolizar a compra de um escravo. Um escravo, ele não tinha direito na sociedade romana naquele período. Ele ele pertencia completamente ao seu dono, era uma posse do seu dono. Ele não tinha propriedade própria. Inclusive os seus filhos que ele tivesse durante o período que ele era escravo pertenciam também ao seu dono. Só que havia uma forma dele sair dessa situação. Assim, não é apenas uma forma, o seu mestre também poderia liberá-lo, né? Havia uma relação de patrono e cliente naquela época, e outra forma era pela redenção, que era justamente a compra de um escravo. E Jesus nos comprou com o teu sangue. Seu sangue, pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados, nós fomos reconciliados com Deus. Colossenses vai dizer adiante, foi estabelecida paz entre Deus e nós pelo sangue de Jesus. Ele foi o sacrifício substitutivo. O que isso significa? Era para nós sermos condenados, era para nós sofrermos eternamente, nós somos merecedores. É importante enfatizar isso. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles não mereciam isso. Ele fez isso porque, por causa da fidelidade do Senhor à aliança com Abraão e pelo quanto que ele amou aquele povo, pelo quanto qual ele amava a descendência de Abraão. E da mesma forma, o Senhor, ele nos resgatou e nós não temos mérito algum nisso. Não é porque nós fizemos algo ou deixamos de fazer algo. Nós não merecemos o Senhor. Então, ele nos resgatou. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele se entregou por nós na cruz antes de que o descendente mais antigo, o qual nós conhecemos, fosse nascido. Então ele nos amou antes de que nós o amássemos. Ele é quem nos amou primeiro.
Então é importante nós enfatizarmos isso para as crianças. Da mesma forma que se o povo não tivesse o sangue ali nos umbrais, eles pereceriam junto com os egípcios, nós pereceríamos eternamente se não fosse o sangue de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. José faz uma estimativa que durante o período pascal, cerca de 256.500 cordeiros eram imolados na Páscoa. É claro que é um número exagerado, em estimativas modernas eles consideram esse número muito exagerado, até mesmo considerando a população de Jerusalém. No entanto, os números não eram muito exatos naquele período, então ele simboliza que uma quantidade grande de cordeiros eles eram sacrificados, mas nenhum deles era suficiente para pagar os nossos pecados. O único sangue, o único cordeiro que poderia pagar pelos nossos pecados é o de Jesus, o Cristo, que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E por isso hoje nós somos salvos e aguardamos o seu retorno. E essa é a Páscoa do Senhor.